Boa noite. É. Oh, Jesus. Irmãos, é tão maravilhoso que a minha oração nessa noite é que eu não atrapalhe já o que Deus está fazendo. É muito bom voltar aqui com vocês, parece que eu estive aqui ontem. E foi maravilhoso o que Deus fez, pessoas sendo curadas. Sabe, é tão bom quando a gente vê Deus fazer o que só Ele pode fazer. Eu sou muito grato a Deus por essa noite, minha esposa está aqui comigo, Letícia. Quando ela viaja comigo é sempre muito mais leve, feliz, que maravilha. Agradecer a pastora Bel, a pastora Poliana por ter nos recebido com tanto carinho no quarto do profeta lá, meu irmão, glória a Deus. E essa igreja maravilhosa do fundo do coração, muito obrigado mesmo. Rebeca, obrigado por quebrar tudo aí, agora é só sair nadando, né? Aleluia! Glória a Deus, que bom que você está aqui hoje. Eu creio que o Senhor, Ele quer falar com você sem sombra de dúvidas, e que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz de Deus. Sabe, eu sempre penso assim, o que o pregador falar com você, talvez você esqueça daqui 15 minutos, 20 minutos, mas o que Deus falar com você, você nunca mais vai esquecer. E o que nós precisamos é que verdadeiramente Deus fale conosco hoje, sabe? Então, feche seus olhos mais uma vez, volte a sua atenção para o Senhor e peça que Ele fale com você, que Deus fale com você hoje, sabe? Eu não sei onde você está, como está o seu coração, pelo que você está passando, mas eu sei que Jesus, Ele é a resposta para tudo aquilo que você precisa. Então, Pai, em nome de Jesus, nós estamos na presença do Deus verdadeiro, do único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Pai, nós não estamos aqui porque nós merecíamos estar, mas porque nós podemos entrar por intermédio do sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus, nós entramos diante do trono da graça de Deus. E Deus, com ousadia, nós pedimos, fale conosco hoje. Senhor, molde a nossa vida, nos leve para o lugar onde nós devemos estar. Nos alinhe com o teu propósito eterno. Abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir. Abra o nosso coração, Deus. Derrame algo novo sobre nós. Aviva o nosso coração ainda mais. Eu preciso de um toque teu, Pai. Eu preciso sair daqui incendiado por ti. Senhor, com vontade de te servir, crendo na tua palavra, crendo em ti, disposto a entregar a minha vida pela tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça de nós esse povo que se entrega a ti sem reservas. Em nome de Jesus, Senhor. Enquanto eu falo aos ouvidos, o Senhor fale ao coração daqueles que hoje estão aqui, Senhor, sedentos de ti. Fale conosco, Deus. Fale conosco e, Senhor, confirme a tua mensagem com sinais e maravilhas. Faz o que só o Senhor pode fazer nessa noite. Cure os enfermos, Deus. Liberte os cativos. Pai, em nome de Jesus. Ressuscite os mortos nessa noite, Deus. Faz o que só o Senhor pode fazer. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém? E amém? Glória a Deus, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. No capítulo 1, no versículo 1. Muito difícil de achar isso aí. Olha lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Meus irmãos, o mais fascinante desse livro que nós lemos aqui é sobre quem ele conta a história. Sabe, muitas vezes nós pegamos esse livro e nós pensamos que ele está falando sobre um monte de pessoas, que é a história de um monte de gente, que é a história da humanidade, né? As pessoas vão a esse livro para descobrir a história da humanidade, mas na verdade, o que a Bíblia nos revela é a história do próprio Deus. Deus é o grande protagonista dessa grande história que hoje nós fazemos parte também. Tem uma frase muito famosa de um pregador que diz assim: Deus só tem um assunto, que é Ele mesmo. Deus é o único
assunto de Deus. E desde que eu comecei a ler essa Bíblia, eu busco de todas as formas encontrar Deus. E costumo dizer para a galera que anda comigo, olha, abra a sua Bíblia para ver a Deus e abra os seus olhos também para vê-lo. Porque existe uma grande história se desenrolando e não é a nossa história, mas a história de Deus. Sabe, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos pensando que nós somos o protagonista de tudo que está acontecendo. Que nós somos o protagonista da nossa própria história. Mas se nós fôssemos nos enquadrar nisso, né, nesses nomes de filme e cinema, nós poderíamos dizer que na verdade nós somos o ator coadjuvante. E o protagonista disso tudo é o próprio Deus. E você sabe qual é o papel do ator coadjuvante num filme? É fazer com que o protagonista brilhe. E o ator coadjuvante, ele ganha o Oscar se ele mais ajudar, se ele for o melhor ator possível a fazer o protagonista brilhar. Ele não pode aparecer mais do que o protagonista. Ele não pode fazer com que o filme gire em torno dele. O seu papel no filme é fazer com que o protagonista brilhe. E na história do Evangelho, na história da criação, existe só um apenas que deve brilhar. E se ele brilhar, a história, meu irmão, terá sentido. Se ele brilhar, será o melhor filme que nós podemos ver. E Deus gosta de brilhar. Ele gosta de aparecer. Sabe, a Bíblia diz que a criação, ela testifica da glória de Deus. Tudo que nós vemos, o que os nossos olhos conseguem ver de tão belo é sobre esse Deus. E nós perdemos tanto quando nós deixamos de viver para que Ele apareça. Nós perdemos tanto quando a nossa expectativa não é que o protagonista entre em cena. Sabe, nós perdemos tanto de experiência de vida quando nós deixamos que Jesus seja o principal. E eu gostaria de contar um pouco, rapidamente, a história disso tudo. Para você ver como Deus se apresenta no decorrer da história da humanidade. Que Ele um dia desejou colocar nesse mundo. Que Ele falou e tudo se fez. Que Ele criou. E como Ele está acima, meu irmão, das nossas expectativas. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que começa dizendo que no início criou Deus os céus e a terra. Sabe, se você primeiramente já acredita nesse versículo, meu irmão, você pode acreditar em todo o resto da Bíblia. Se no início criou Deus os céus e a terra, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa Ele pode fazer. E a Bíblia diz que Ele criou o homem, a imagem e semelhança o criou, e Ele criou a mulher. E nós sabemos muito bem que Ele não nos criou para que nós fôssemos destruídos, como nós vemos acontecer todos os dias. Ele criou a humanidade no lugar perfeito, onde a humanidade poderia conhecer a Deus, verdadeiramente caminhar com Ele, ouvir a sua voz. Sabe, ser um sacerdote de Deus nesse mundo, ouvir de Deus e aplicar a vontade de Deus nessa terra, a sua perfeita vontade. Mas todos nós sabemos que algo deu muito errado, o homem pecou. O homem errou, o homem se voltou contra Deus. E a partir daí, coisas impressionantes começam a acontecer. Porque se já era fascinante pensar que no início Deus criou os céus e a terra, fica ainda mais incrível a partir daí. Na sua grande história de redenção daqueles que haviam caído para longe dele. E Ele diz para Adão, Ele diz, olha, o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E a partir dali Ele diz que todos morreriam. Ninguém mais viveria para sempre. Só que, meu irmão, passa um pouco de tempo e aparece um homem chamado Enoque. E para a humanidade que todos morreriam, que até mesmo Adão morreu, Enoque não morre. Enoque é levado para Deus sem morrer. Enoque não conhece a morte. E sabe o que Deus está dizendo? E já começa a dizer para nós? Ele está falando, olha, eu sou Deus. Você não viu nada ainda. Não tem como você colocar Deus em uma caixa, colocar debaixo do braço, ou colocar Deus no seu bolso, achando que você possa controlá-lo.
Ele está acima de qualquer expectativa que nós podemos ter. E o impressionante é que as coisas começam a desenrolar sempre diferente do que já acontecia. Então, se o primeiro homem morreu, de repente aparece um homem que Deus leva para ele. Passa um pouco mais, Deus faz o contrário. Deus tira todo mundo e deixa uma família. E Deus está falando assim, eu sou Deus. E você não viu nada ainda. Não pense que o que você viu agora é o limite para aquilo que Deus pode fazer. Um viveu, de repente, ele tira todo mundo, deixa uma família só e começa uma família a partir dessa família. Ele começa a encher a terra. Quando a terra está cheia de novo, ele escolhe um homem para fazer o seu povo agora, mas diferente de Noé, que já tinha uma esposa e já tinha os filhos, ele pega um homem e uma mulher que não poderiam ter filhos nenhum. Ele fala, de vocês eu vou encher a terra de novo. Uma terra, um povo diferente agora. Não só um povo que encherá essa terra, mas um povo meu que encherá essa terra, que pertencerá a mim. E Deus faz diferente do que ele havia feito. E o que ele está falando para nós, e é tão fascinante nas escrituras e lendo a história, eu sou Deus, cara. Eu faço tudo. Eu posso fazer qualquer coisa. Não tem como você colocar Deus dentro de uma caixa achando que ele só vai se mover como se moveu antes. Que ele só faz assim, que esse é o único padrão de Deus. O que ele está dizendo para nós é, eu sou Deus. E você não viu nada ainda. Será que mais coisas podem acontecer? E de repente essa nação começa a crescer muito. E era uma nação que todos acreditavam que dominaria a terra. Mas de repente ela é dominada. E passam 400 anos dominados pelos egípcios. E Deus levanta um novo homem agora, para libertar a sua nação. E aparece Moisés e tira a nação de Faraó, com uma grande promessa, que Deus levaria esse povo para a terra prometida. E verdadeiramente Deus leva. Primeiro os prende, agora os solta, invade uma terra, toma essa terra. E o que Deus está falando, eu sou Deus. Eu escrevo a história. Eu faço do jeito que eu quero, quando eu quero. E é sempre maior do que você pode imaginar. Não pense que vai seguindo as suas próprias regras. E isso é fascinante acerca de Deus. E a sua glória vai aumentando cada vez mais. E agora, com esse povo que havia liberto, conquistou uma terra que as pessoas já poderiam achar que era algo gigantesco, algo incrível. O que Deus pode fazer ainda? Será que vai existir um exército mais forte do que esse? Ser liberto de Faraó, abrir o Mar Vermelho. E de repente aparece um homem chamado Gideão. Que ele não saiu fugido de Faraó, abrindo o Mar Vermelho. Mas que com 300 homens derrota um exército de 135 mil homens. Seria mais ou menos 450 homens para cada um. E o que Deus está falando? Eu sou Deus. A história é minha. Eu faço. Eu apareço. Ele é a estrela da história. Ele é o protagonista do filme. Os coadjuvantes vão ajudando a fazer esse protagonista aparecer. E quando a humanidade poderia pensar, uau, o que Deus pode fazer ainda? Aparece um homem chamado Sansão. Que se com Gideão, 300 derrotaram 135, que era 450 para cada um, com Sansão agora, e uma queixada de um jumento, ele derrota 1000 sozinhos. E o que Deus está falando? Eu sou Deus. Essa história é minha. E vocês não viram nada ainda. E quando a humanidade poderia pensar que chegou no limite do poder de Deus, o que mais Deus pode fazer? Um homem tão forte como Sansão, derrotando um exército de 1000 homens, aparece um garoto chamado Davi. Que sozinho, com 5 pedras, uma funda, derrota um Sansão. Um gigante. E o que Deus está falando? Eu sou Deus, meu irmão. Essa história é minha. Não existe limite para o que eu possa fazer.
Eu faço além do que as suas expectativas podem ter. Eu sou o protagonista e a estrela dessa história. Nós, coadjuvantes, ajudamos a fazer esse Deus brilhar. Davi, um garoto de 16 anos, com 5 pedras, uma funda, derruba um gigante. Derruba um Sansão. E o que Deus está falando? A história é minha. Meu irmão, se você continuar a leitura, é tão fascinante. Eu não sei como tem gente que não gosta do Antigo Testamento. É tão incrível ver Deus aparecendo a cada instante, Deus respondendo a cada necessidade, Deus se mostrando cada vez maior diante dos olhos da humanidade, Deus comprovando e mostrando a sua glória. Sabe, como a luz da aurora cada vez fica mais forte. E os profetas aparecem, e um faz fogo do céu descer, o outro com os seus ossos ressuscita o morto, já morto. E o que Deus está falando? Eu sou Deus. E você não viu nada ainda. Essa é a história de Deus, em que Ele nos encaixou nisso tudo, para ver Ele triunfar. E de repente, meu irmão, chega aquele, o prometido, o que os profetas falaram, o que desde o início foi anunciado, aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente. Moisés, aquele que disse, olha, virá alguém semelhante a mim, abriu o mar vermelho, esse andou sobre as águas. E o que Jesus está falando? Eu sou Deus. E vocês não viram nada ainda. E ali nós poderíamos pensar, esse é o ápice da glória de Deus. Aqui chegou ao máximo do que Deus pode fazer. Deus nascendo, encarnado, morrendo numa cruz, ressuscitando dos mortos. Ressuscitando os mortos. Curando os enfermos, expulsando os demônios. Deus no nosso meio. Jesus, o prometido. Jesus, o Messias. E ali nós poderíamos pensar, pode Deus fazer mais alguma coisa? E Jesus diz, obras maiores fareis. E aí, meu irmão, somos nós que tentamos colocar Deus no nosso bolso e falar, será que existe mais que Ele possa fazer? Será que existe glória maior que possa aparecer? Nós preferimos ficar sempre com as coisas que aconteceram lá atrás, sem perceber que a glória de Deus vai aumentando cada vez mais. E que se já foi glorioso o que aconteceu então, quanto mais o que acontecerá agora. E aí aparece Pedro, homem comum, ressuscitando os mortos, levantando o paralítico. E talvez você possa falar, não, mas Pedro andou com Jesus. Pedro se assentou com ele. Pedro comeu o pão, bebeu do vinho. Pedro estava com Jesus. Bom, e daí aparece Paulo. Aquele que perseguiu a igreja. E Deus está falando, eu escrevo essa história. Essa história é minha. E existe muito mais do que eu possa fazer. E 2000 anos se passam desde então. E as maravilhas de Deus encheram essa terra. E chegou até nós. E a minha expectativa agora é ver como essa glória de Deus pode se manifestar no nosso tempo. Protagonista disso tudo, aleluia. Ele é. E Ele é o início, o meio e o fim. E se Ele fez então, Ele pode fazer agora. E eu quero saber nessa noite, quem pode acreditar que ainda existe mais? Será que ainda existe mais? Se Deus usou Pedro, usou Paulo, por que não pode usar a mim? Por que não pode usar você? Se os avivamentos passados foram maravilhosos, como será o futuro? O que estará diante dos nossos olhos?
como essa luz da aurora que ainda pode brilhar. O que existe diante de nós, o que Deus não fez, que Ele pode fazer ainda. O que, meu irmão? O que está diante dos nossos olhos? É certo que nós temos que olhar para trás, para o que já aconteceu, mas sem perder de vista e expectativa para o que ainda irá acontecer. Deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo. E se começou assim, como termina? Nós temos aqui escrito já a vitória do nosso Deus, a vitória da sua igreja, e qual será o caminho até lá. Qual é essa história que Deus está escrevendo agora, que nos colocou para fazer parte, que na verdade, meu irmão, vou ser bem sincero para você, nem o coadjuvante eu acho que eu sou. Sabe quando você vai assistir um filme e tem tem aqueles outros, como é que chamam lá aqui? Só passa, isso, figurante, só passa de bicicleta atrás assim. Aí você chama a sua família para assistir o filme, eu fiz esse filme, quem é você? Estava com um vaso de flor virado de costa. Estou lá, sou eu. Mas o protagonista está brilhando e o filme é muito bom. E eu quero ver ele vencer. E essa é a história que nós fazemos parte, onde o nosso Deus aparece em todas as situações, em todos os momentos, e terminará com grande glória. E é isso que nós temos que ter a expectativa de viver para o nosso tempo e nessa geração. Esses dias me perguntaram, Luca, você acredita nessa nova geração que está vindo por aí? Eu falei, mano, eu acredito em Deus, que pode pegar até os ossos secos e fazer de novo, se Ele quiser. Eu acredito em Deus. Nós conversamos agora há pouco dia antes, ontem, falando assim, olha como Deus... Cara, eu não sei se Deus acredita muito na gente. Ele acredita nele mesmo. Ele consegue pegar gente como a gente e fazer o negócio acontecer. E quando nós colocamos a nossa expectativa nesse Deus que faz as coisas acontecer, meus irmãos, as coisas acontecerão. Quando você espera que Deus faça, Deus faz. Sabe por que tantas vezes nós não vemos uma manifestação de Deus? Porque nós não esperamos essa manifestação. Eu creio que nós deveríamos pensar mais como Pedro, que subindo a porta formosa, ele e João viram um paralítico. Ele olhou para o paralítico falou, me dá uma moeda. Ele falou, olha, ouro e prata não tem, mas o que eu tenho, brother, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o cara levantou e começou a pular, e a cidade ficou louca. E todo mundo veio correndo para eles. E eles falaram assim, vocês estão malucos? Isso não tem nada a ver com a gente. Esse homem não foi curado pela minha santidade ou devoção, Pedro fala. Esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. Tantas vezes nós não vemos nada acontecendo, meu irmão, porque a gente imagina que depende de nós. Mas e se, ao se deparar com um enfermo da próxima vez, ao se deparar com um problema da próxima vez, ao invés de pensar o que eu posso fazer, você pensa o que Deus pode fazer. O que Ele é capaz de fazer. O que Deus é capaz de fazer nessa cidade. O que Deus pode fazer na sua universidade. O que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer no seu trabalho. O que Deus pode fazer na sua família. O que Deus pode fazer. Quando nós tiramos os nossos olhos de nós e pensamos, o Luca, o que o Luca pode fazer? E colocarmos os nossos olhos nesse, que é a estrela da história. Aí, meu irmão, você vai ver acontecer. Fica de pé, por favor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver o Senhor brilhar. O Senhor é a estrela desse filme, é a estrela dessa história. O Senhor começa, o Senhor termina, é o início, o meio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá,
Aquele que virá, que olhou para João e falou: eis que estava morto, mas eis que vivo, e vivo para sempre. E eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Senhor, é a Ti que nós esperamos, e o Senhor nós queremos ver. Então, Pai, toque a nossa vida nessa noite. Eu sei que o Senhor está derramando fé no seu coração, meu irmão. Eu sei que a segunda-feira amanhã para você vai ser diferente. Viver sozinho é muito difícil, mas deixa o leão rugir, cara. Deixa o leão ir na frente, deixa ele fazer a história, deixa ele trilhar o caminho. Seja palco para que Deus apareça. Seja altar para que Ele queime. Mas deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua semana. Deixe Deus ser Deus no seu trabalho. Faça o seu papel. Ajude a estrela a brilhar. Esteja ali para que Ele apareça. Seja testemunha dEle. Fale sobre Ele. Anuncie a Ele. Testifique dEle. Aponte para Ele. Deixe Ele. Em nome de Jesus agora, Senhor, nós oramos por aqueles, Pai, que hoje chegaram até aqui, talvez, já com o coração pesado. E eu sei que Deus está, Ele está trazendo fé sobre você. Você pode olhar para frente de novo. Existe uma unção aqui de ousadia, tomando os corações. Ousadia para viver, porque sabe que não vive dependendo de si mesmo, de que sabe que a sua vida está entregue na mão daquele que faz e acontece, cara. No início, o nosso Deus criou os céus e a terra. O nosso Deus. Nós não estamos diante de uma história contada em vão, nós não estamos diante de uma filosofia, nós não estamos diante de uma história em quadrinhos, de um conto de fadas. Não foi uma história criada pela nossa própria cabeça. Aquele que nós estamos diante foi o que criou a nossa cabeça. Ele governa, Ele decide. Nada acontece fora, nada pega Deus de surpresa, nada foge do seu controle. E a Ti nós entregamos a nossa vida, Senhor. A Ti nós entregamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão aqui hoje, que estavam tão preocupados, Deus. Tão preocupados, verdadeiramente preocupados com o dia de amanhã. O que será? O que eu vou fazer? Como vai ser a segunda-feira? Espera que a segunda-feira nunca chegue. Mas hoje o Senhor está derramando sobre você, meu irmão, ousadia para viver. Ousadia para dizer: tudo isso aconteceu e acontece e acontecerá, porque Ele vive, porque pertence a Ele. Então, Pai, em nome de Jesus, agora eu oro por esses corações contritos, Deus, corações preocupados, Deus. Derrama sobre eles agora essa ousadia, derrama sobre eles agora, em nome de Jesus, para confiar no Deus que eles anunciam. Meu irmão, será que você pode ouvir Deus te dizer: eu sou Deus, e você não viu nada ainda? Qual é o gigante que eu não posso derrubar? Qual é a muralha que não pode cair? Qual é o problema que não pode ser resolvido? O que Deus não pode fazer? O que te impede? O que te amedronta? O que te amedronta? Senhor, ontem nós falamos quão maravilhoso seria
Se a nossa vida dissesse, mais do que a nossa boca, a nossa vida dissesse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Hoje você vai sair daqui vivendo essa palavra, meu irmão, completamente entregue à verdade de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixe o Senhor ser Deus. Não coloque, não limite Deus às suas próprias experiências. Você ainda não viveu nada, cara. Você ainda não viveu o que será vivido ainda. Não pense que porque não aconteceu até hoje, não irá acontecer amanhã. Não é você que está escrevendo, Deus está. Entregue a Ele. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, antes de mais nada, eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa noite. E você deseja nessa noite entregar a sua vida nas mãos desse Deus. Você quer entregar a sua vida. Talvez você, frequentou igrejas ou algo do tipo, mas você sabe que nunca entregou a sua vida nas suas mãos. Você nunca deixou Ele ser o Deus da sua vida. E hoje você deseja fazer isso. Você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje. Deixar que Ele seja o Deus da sua vida. Se você está aqui nessa noite e você deseja fazer isso hoje, entregar a sua vida a Jesus, levante a mão por favor aí onde você está. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Será que tem mais alguém aí, cara? Você sabe que hoje é a noite de você entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida nas mãos desse que escreve a história, que deve brilhar realmente, que deve ser a estrela da sua vida, o porquê você vive. Senhor, nós te agradecemos por esses que levantaram a mão, Deus. Aonde eles estão, Senhor? Senhor, e nós cremos que o Senhor vai além do que a nossa mente possa produzir. O Senhor alcança os corações e traz experiências que só o Senhor pode. E agora eu oro em nome de Jesus, que seja feito, Senhor, que viva o homem espiritual, que viva a mulher espiritual, que conhece, que ouve a sua voz, que confia em Ti, que confia e vive para Ti, e que seja assim nessa noite. Pai, que nasça de novo, que sejam novas criaturas, pessoas que vivam para Ti, Te conheçam e se entregam a Ti. Eu oro em nome de Jesus. E agora, meu irmão, eu também quero orar por você nessa noite que precisa ser curado. Você sabe que você precisa ser curado. Você sente uma dor, você tem alguma doença e você veio aqui com uma expectativa nesse Deus. Deus, Ele vai suprir a sua expectativa, cara. E se você está aqui nessa noite e precisa ser curado nessa noite, vem até aqui à frente, por favor. Você viu o que aconteceu ontem aqui? Vem até aqui agora, vem aqui, eu quero orar por você. Vem até aqui agora, o Senhor está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Ontem tinha uma irmã aqui que há 1 ano e 3 meses não conseguia mexer a perna, e o Senhor a curou aqui ontem. Dores desapareceram, cistos desapareceram. O Senhor está aqui. Vem até aqui à frente, por favor, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós agradecemos a Ti, porque o Teu amor, Senhor, Ele dura para sempre. A Tua misericórdia se renova a cada dia. O Senhor faz o que só o Senhor pode fazer, e o Senhor sabe ser Deus, Deus. Então eu Te agradeço. E agora, em nome de Jesus, eu oro e eu declaro cura sobre os corpos completamente.
Que os corpos sejam completamente curados e em nome de Jesus, eu digo que todo o mal perca o poder completamente agora. Que as dores desapareçam agora. Que os ossos sejam curados agora. Que os nervos sejam curados agora. Eu digo em nome de Jesus. Dores desapareçam agora. Pescoço seja curado, sistema respiratório seja curado agora. Em nome de Jesus, ossos curados. Em nome de Jesus.